A escuridão não era a sua escuridão. A sua escuridão era viva, um veludo macio e úmido da noite na selva, perfumado com o cheiro de orquídeas noturnas e terra molhada. Era um manto que ela vestia, uma aliada que a escondia e a revelava quando queria. Era liberdade. Esta outra escuridão, a escuridão em que se encontrava agora, era morta. Tinha o gosto metálico e frio de sangue e ferrugem, o cheiro azedo de medo velho, o seu e o de outros que vieram antes. Era uma escuridão de aço, impiedosa e finita, cujas bordas ela conhecia com cada centímetro do seu corpo ferido. Kala, a pantera, não sabia há quantos ciclos de sol e lua estava naquele cubículo apertado. O tempo havia se desfeito em uma única e longa pulsação de dor. A luz, quando vinha, era um insulto, uma fresta estreita no teto da jaula que desenhava uma barra de fogo em seu pelo negro, apenas para lembrá-la do vasto céu que havia perdido. A água, quando pingava de um canto, era uma lama espessa misturada com seus próprios dejetos, uma zombaria das correntes cristalinas onde costumava beber, vendo o reflexo de duas esmeraldas faiscantes, seus olhos encarando-a de volta. Agora, esses olhos estavam turvos, opacos pela exaustão e pela poeira. A armadilha havia sido cruelmente engenhosa. Não uma armadilha de mandíbulas que estilhaça ossos, mas uma gaiola de contenção, acionada por um piso falso sobre o qual ela pisara enquanto perseguia o cheiro tentador de uma carcaça fresca. O som do cortão de metal batendo atrás dela ainda ecoava em seus ossos, um trovão seco que selou seu mundo. Nos primeiros dias, a fúria a consumiu. Ela se atirou contra as barras, um borrão de músculos negros e dentes brancos rugindo sua indignação para a floresta silenciosa. Os rugidos, que antes faziam tremer o chão e silenciar os macacos nas árvores, agora soavam abafados, patéticos, engolidos pela caixa de metal. O único resultado foi um focinho ensanguentado, garras lascadas e a terrível constatação da sua impotência. A fúria deu lugar ao pânico, uma maré gelada que subia por seu peito. Ela arranhava, cavava, mordia o aço frio até suas gengivas sangrarem, seus movimentos frenéticos e sem propósito. O pânico, por sua vez, se esgotou, deixando para trás o resíduo mais venenoso de todos, o desespero. E o desespero era um predador paciente. Ele não a atacou, simplesmente sentou-se com ela na escuridão, sussurrando com o rangido do metal a cada vez que ela se movia. Agora, ela mal se movia. Seu corpo, antes uma obra-prima de poder sinuoso e graça letal, era um emaranhado de ângulos agudos e costelas que se projetavam como as raízes de uma árvore morta. A fome era uma brasa constante em seu estômago, uma dor que havia se tornado tão familiar quanto o pulsar de seu próprio coração enfraquecido. Às vezes, a memória a traria com uma crueldade avassaladora. Ela fechava os olhos e por um instante não estava ali. Estava de volta ao seu território, deslizando como uma sombra líquida entre as samambaias gigantes, o ar denso e úmido preenchendo seus pulmões. Ela podia sentir o chão macio sob as almofadas de suas patas, podia ver o brilho fantasmagórico dos fungos bioluminescentes nos troncos caídos, podia ouvir o zumbido de 1000 insetos, a sinfonia da noite, que era sua canção de Nina e seu chamado para a caça. Em sua mente, ela revivia a perseguição a uma paca, a explosão de velocidade, o salto preciso, o poder avassalador em seus ombros enquanto garantia sua refeição. Ela sentia o gosto do sangue quente, o calor da vida que sustentava a sua. Então, um barulho metálico. Talvez o som de sua própria corrente raspando o chão da jaula a trazia para a realidade brutal. O contraste era uma facada, uma nova ferida em sua alma já dilacerada. A memória de ser a caçadora mais temida daquela floresta tornava a humilhação de estar presa, faminta e desprotegida 1000 vezes pior. Ela se lembrava de sua mãe, uma pantera maior e ainda mais escura, cujos olhos verdes continham a sabedoria de gerações. Lembrava das lições, como ler o vento, como caminhar sem fazer um único ruído, como distinguir o cheiro da presa do cheiro do perigo. Sua mãe a ensinou sobre o homem. O homem era uma anomalia, uma criatura de cheiro estranho, barulhenta e imprevisível. Nunca o subestime, sua mãe rosnara uma vez. E nunca confie no que ele oferece, a sua generosidade é quase sempre uma armadilha.
As palavras agora a assombravam. Ela havia sido descuidada, seduzida por uma promessa fácil de comida e pagado o preço final. A sede era de longe o maior tormento. Sua língua estava grossa e áspera como uma lixa. Cada respiração era um esforço que arranhava sua garganta seca. Ela lambia as barras frias na esperança de encontrar uma gota de orvalho, mas só encontrava gosto de ferrugem e derrota. Seu corpo estava começando a se desligar. Seus músculos, antes capazes de impulsioná-la por 10 metros em um salto apenas, agora tremiam com o esforço de simplesmente levantar a cabeça. A escuridão dentro de sua mente estava se tornando tão densa quanto a escuridão da jaula. Um dia, ou talvez uma noite, as distinções haviam se perdido. Uma chuva forte caiu. Não foi a chuva suave e constante da floresta, mas uma tempestade violenta que açoitava o mundo lá fora. A água escorria pela fresta no teto da jaula, não em gotas, mas em um filete fino e constante. Era uma dádiva e uma maldição. Com o esforço que pareceu arrancar a última centelha de sua força, Kala se arrastou até o canto, posicionando-se abaixo do fluxo. A água estava suja, misturada com a ferrugem e a de sujo do teto da gaiola, mas era água. Ela bebeu, a garganta contraindo em espasmos dolorosos, seu corpo tremendo de alívio e fraqueza. A chuva continuou por horas, encharcando seu pelo, transformando o chão da jaula em uma lama fria. O frio penetrou em seus ossos, um novo tipo de agonia. Ela tremia incontrolavelmente, não de ferro ou raiva, mas do frio profundo e implacável que roubava o pouco calor que lhe restava. Ela se encolheu, tentando se transformar em uma bola o menor possível, um instinto fútil contra o inevitável. Foi então que ela ouviu. No início era apenas parte do barulho da tempestade, o uivo do vento, o estalar de galhos, mas era diferente. Era um som rítmico, um som que não pertencia à sinfonia caótica da natureza. Era um som baixo e persistente, quase subsônico, uma vibração que ela sentia mais em seu peito do que ouvia com seus ouvidos, um som de motor, distante, mas inconfundível. O som do homem. Uma parte dela, a parte selvagem e instintiva, enrijeceu. Perigo! O criador da armadilha estava voltando. Para quê? Para me matar? Para me levar a um lugar ainda pior? O medo que ela pensava se esgotar encontrou uma nova fonte e gotejou como veneno em seus veios. Ela tentou se levantar, tentou encontrar forças para um último rugido de desafio, mas suas pernas cederam. Ela desabou de volta na lama gelada, um gemido franco escapando de sua garganta. O som do motor ficou mais alto, depois parou. Seguiu-se um silêncio que era ainda mais aterrorizante do que o barulho. O único som agora era o golpejar da chuva e a batida frenética e fraca do seu próprio coração enfraquecido. Ela prendeu a respiração. Seus sentidos, mesmo embotados pela fome e pela exaustão, esticados ao máximo. Passos, pesados e lentos, esmagando a folhagem molhada, aproximando-se. Ela fechou os olhos. A imagem da sua mãe voltou, os olhos verdes severos. Nunca confie. O cheiro do homem atingiu suas narinas, misturado com o cheiro da chuva e da terra, tabaco, óleo e algo mais, que ela não conseguia identificar. Os passos pararam, bem do lado da jaula. Kala não se moveu. Ela fingiu a morte, a última defesa dos impotentes. Ela ouviu o som de metal contra metal, um barulho de chave, um clique alto e decisivo. A porta da sua prisão se abriu com um guincho que pareceu rasgar o próprio ar. A luz grisa da tempestade inundou a jaula, cegando-a momentaneamente. Ela esperou o golpe, o laço, a bala. Ela esperou o fim. Mas nada veio. Apenas o silêncio e o olhar de um par de olhos que ela não conseguia ver. A chuva continuava a cair, lavando o sangue seco de seu focinho, misturando-se com a lama, como se tentasse purificar a cena de sua longa agonia. A porta estava aberta, mas entre ela e a liberdade estava a sombra do homem. E pela primeira vez em muito, muito tempo, um sentimento novo e desconhecido tremilejou sob o gelo do desespero, uma faísca perigosa e frágil de incerteza. Não era bem esperança, ainda não, mas era o começo de uma pergunta. Essa história está apenas começando e a jornada de Kala para fora da escuridão será longa e cheia de desafios.
Eu adoraria saber o que você sentiu até agora e, mais importante, de que cidade, estado ou país você está acompanhando este início de jornada. Comente abaixo para que possamos sentir a energia de todos que estão torcendo pela nossa pantera. A sombra do homem era uma muralha entre Kala e o mundo. A porta aberta um convite impossível. Cada instinto que sua mãe lhe ensinara gritava em silêncio: armadilha. Fraqueza é morte, fuja. Mas fugir para onde? Seu corpo, que outrora era um com a sua vontade, agora era um traidor. Uma simples tentativa de erguer o pescoço enviou uma cascata de dor por sua espinha e a deixou ofegante, com pontos negros dançando em sua visão. A liberdade estava a 1 metro de distância, mas poderia estar do outro lado da lua. O homem não se moveu. Ele ficou parado sobre a chuva torrencial, um espectro encharcado envolto em uma capa de lona escura. Ele não era grande ou imponente, mas a sua quietude era mais desconcertante do que qualquer agressão. Panteras entendem o movimento, a contração de um músculo, a mudança de peso de uma pata para outra. A imobilidade era uma linguagem que ela não dominava. Ele apenas a observava, e através da cortina de chuva e de seu próprio cabelo molhado que lhe caía sobre o rosto, ela pôde ver seus olhos. Eram olhos velhos, da cor do musgo em uma pedra de rio, e não continham a excitação cruel do caçador ou o medo do intruso. Continha algo que ela não reconhecia, uma espécie de tristeza reverente. Seu nome era Elias. Por mais de 30 anos, ele havia sido o guardião não oficial daquele trecho de selva, uma sombra que seguia as sombras dos caçadores furtivos. Ele não era um guarda florestal nomeado pelo governo. Era apenas um homem que, décadas atrás, havia se cansado do barulho do mundo e encontrado seu propósito no silêncio verde. Ele mapeara as trilhas, conhecia as famílias de macacos, sabia onde as antas vinham beber e, com uma fúria silenciosa, localizava e desmantelava essas armadilhas covardes. Ele chegara tarde demais para muitos. Encontrar esqueletos, restos de pelo, o cheiro persistente de uma morte solitária. Mas hoje, o som fraco de um gemido levado pelo vento da tempestade o guiara até aqui. E ele encontrara a vida, por um fio. Calma, majestade. Ele sussurrou, sua voz um barítono baixo e rouco, quase engolido pelo som da chuva. Eu não vou te machucar. Juro pela alma desta floresta. A palavra majestade pairou no ar. Kala, é claro, não entendeu o significado, mas captou o tom. Não era o tom agudo de comando que os humanos usavam com seus cães, e nem o grito de pavor. Era um tom de respeito. Isso a confundiu, e a confusão era um luxo que ela não podia se permitir. Ela respondeu da única maneira que sabia. Reuniu a última gota de ar em seus pulmões queimados e soltou um rosnado. Não foi um rugido, mas um som gutural, áspero e trêmulo, como cascalho sendo arrastado sobre vidro quebrado. Era o fantasma de sua antiga voz, uma declaração de que, mesmo na morte, ela ainda era uma predadora. Elias deu um passo lento para trás, erguendo suas mãos vazias. Eu sei. Você é a rainha aqui. Eu sou apenas um velho tolo que se perdeu na chuva. Ele se afastou, caminhando lentamente de volta para seu jipe, um veículo antigo e amassado que parecia tão cansado quanto ele. Kala observou, cada movimento um cálculo de ameaça. Ele não estava indo embora. Ele estava apenas criando distância. Ele abriu a porta traseira do jipe e tirou uma tigela de metal e um grande cantil. Ele se moveu com uma lentidão deliberada, como se estivesse se aproximando de um ninho de pássaros. Ele encheu a tigela com água limpa do cantil, água que não tinha o cheiro de ferrugem e morte. Lentamente, ele se aproximou novamente, mas parou a uns bons 3 metros da jaula. Ele se agachou, colocando a tigela no chão lamadento. Então, com o mesmo cuidado, ele recuou, voltando para perto do seu jipe, tornando-se novamente uma estátua sob a chuva. A água. O cheiro da água limpa era uma tortura, um canto de sereia para cada célula desidratada de seu corpo. A sede era um fogo que nem a chuva fria conseguia apagar. Ela olhou para a tigela, depois para o homem. Ele permanecia imóvel, um guardião paciente. A desconfiança lutava uma batalha feroz contra a necessidade. Era uma armadilha dentro da armadilha. A água estaria envenenada, mas a sua garganta estava se fechando. A vida estava se esvaindo.
Se ela ia morrer, morreria tentando saciar aquela sede infernal. O movimento era uma agonia. Ela teve que usar suas garras frontais para se puxar para frente, seu corpo traseiro arrastando-se inutilmente pela lama. Cada centímetro era uma vitória conquistada com um custo imenso de energia. O som de seu corpo se arrastando era o único som além da chuva. Elias observava, o coração batendo forte contra as costelas. Ele sentia cada esforço dela como se fosse seu. Ele apertou os punhos dentro dos bolsos, lutando contra o instinto de correr e ajudá-la. Ele sabia que um simples movimento apressado quebraria o fio frágil de confiança que talvez estivesse começando a se formar. Finalmente, Kala alcançou a soleira da jaula. Ela esticou o pescoço, a língua saindo instintivamente. Ela mergulhou o focinho na água fria e limpa. A sensação foi um choque elétrico de puro êxtase. Ela bebeu, e bebeu, e bebeu, engasgando e tossindo, mas não conseguindo parar. Era a vida fluindo de volta para ela. Quando finalmente levantou a cabeça, a água escorrendo do seu queixo, ela olhou para o homem. Ele não havia se movido. Ele apenas observava, e através da cortina de chuva e de seu próprio cabelo molhado que lhe caía sobre o rosto, ela pôde ver seus olhos. Eram olhos velhos, da cor do musgo em uma pedra de rio, e não continham a excitação cruel do caçador ou o medo do intruso. Continha algo que ela não reconhecia, uma espécie de tristeza reverente. Esta ato de beber água mudou algo no ar. Kala ainda estava aterrorizada, mas uma pequena parte do seu cérebro primitivo registrou. Ele ofereceu vida. Ela recuou para dentro da jaula, não por medo, mas por um instinto de se abrigar. Ela estava exposta demais ali fora. Ela se encolheu no canto mais distante, o corpo tremendo violentamente agora que tinha um pouco de força para fazer isso. Elias sabia que aquele era o momento crucial. A água lhe dera minutos, talvez horas, mas não a salvaria. A hipotermia e a inanição a levariam antes do amanhecer. Deixá-la ir, mesmo com a porta aberta, era uma sentença de morte. Ele tinha que tirá-la, tinha que levá-la. Tudo bem, majestade, ele disse novamente, sua voz ainda mais suave. Agora vem a parte difícil. Você vai ter que confiar em mim. Ele voltou para o jipe e pegou um grande pedaço de lona grossa e seca e um par de luvas de couro grossos. Ele também pegou uma seringa e um pequeno frasco de seu kit de emergência. Um sedativo. Seria a maneira mais segura, a mais lógica. Ele poderia sedá-la, envolvê-la e carregá-la sem risco. Ele preparou a seringa, o líquido âmbar enchendo o cilindro. Mas então ele parou. Ele olhou para ela, encolhida na jaula, um animal que já havia sido traído com a confiança uma vez. Sedá-la agora, espetá-la com uma agulha no momento em que ela deu o primeiro passo para aceitar sua presença, parecia outra traição. Uma violação. Não, ele pensou, guardando a seringa de volta no bolso. Não assim. Ela já foi enganado bastante. O que quer que aconteça a seguir, ela precisa ver, precisa saber. Seria perigoso, talvez estúpido, mas parecia a única coisa certa a fazer. Ele deixou a seringa e se aproximou da jaula apenas com a lona. Ele a desdobrou, mostrando que estava vazia. Ele se movia com uma graça de animal da floresta, não de um homem velho. Cada passo silencioso e deliberado. Kala o observava, os olhos verdes agora focados, alertas. O rosnado voltou, mais forte desta vez, vibrando em seu peito. Era um aviso claro. Não se aproxime mais. Elias deu um passo lento para trás, erguendo suas mãos vazias. Eu sei. Você é a rainha aqui. Eu sou apenas um velho tolo que se perdeu na chuva. Ele se ajoelhou na lama, colocando-se em um nível mais baixo que ela, um gesto de submissão. Então ele começou a empurrar a lona seca lentamente para dentro da jaula, em sua direção. Ele não olhava diretamente em seus olhos, para não parecer uma ameaça, mas mantinha o frente virada para ela, para que ela pudesse ler sua expressão. A lona avançava, 1 centímetro de cada vez. Kala recuou até suas costas baterem contra as barras frias do fundo. Não havia mais para onde ir. A lona tocou suas patas frontais. Uma explosão de energia adrenal que ela não sabia que possuía a percorreu. Com um grito agudo de fúria e medo, ela golpeou. Suas garras, mesmo chaqueadas, rasgaram o ar e atingiram a lona a poucos centímetros da mão de Elias. Ele não recuou.
Ele congelou, o coração martelando, mas manteve sua posição. Tá tudo bem, ele disse a voz trêmula, pela primeira vez. Ponha tudo para fora, eu aguento. O golpe a exaustou completamente. Ela desabou sobre a lona, a cabeça caindo, a respiração vindo em arrecos rasgados. Ela tinha dado seu último tiro. Não havia mais luta nela. Apenas o tremor do frio e da exaustão. Vendo sua rendição, Elias continuou seu trabalho. Com uma delicadeza infinita, ele empurrou e puxou a lona até que a maior parte do corpo dela estivesse sobre o tecido. Então ele agarrou as bordas e, com um esforço que fez os músculos de suas costas gritarem em protesto, começou a puxá-la para fora da jaula. O peso era surreal. Ela era apenas pele e osso, mas era o peso morto de um predador, e a lama criava uma sucção que lutava contra ele. Finalmente, ela estava fora, deitada sobre a lona no chão da floresta. A chuva parecia ter diminuído um pouco, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Elias trabalhou rápido, dobrando a lona ao seu redor. A cabana de Elias era um mundo à parte. Se a jaula era um inferno de metal frio e escuridão sufocante, a cabana era o seu oposto absoluto, um santuário de madeira quente e luz suave. O ar cheirava a cedro queimando na lareira, a ervas secas penduradas nas vigas e ao pó de livros velhos empilhados em todos os cantos. Era o cheiro de uma vida inteira de solidão pacífica. Para Kala, cujos sentidos estavam sendo lentamente despertados, era uma sobrecarga de informações que não continham nenhum traço de ameaça. Com um cuidado que desmentia sua idade, Elias carregou o casulo de lona para dentro, seus passos abafados por um tapete de pele de carneiro gasto. Ele a depositou suavemente em um leito de cobertores de lã grossa e palha que ele havia preparado em frente à lareira de pedra, o lugar mais quente da casa. O calor do fogo a atingiu imediatamente. Uma sensação tão estranha e bem-vinda que seu corpo reagiu com um tremor profundo, não de frio, mas de puro choque sistêmico. Elias desenrolou a lona, revelando a forma esquelética e suja de Kala sob a luz dourada do fogo. Ela parecia ainda menor e mais frágil ali, uma mancha de noite interrompida contra os cobertores de cor creme. Seus olhos verdes, agora mais brilhantes com o reflexo das chamas, seguiram cada movimento dele. Ele se ajoelhou a seu lado, o corpo protestando, e começou a tarefa mais delicada de todas. Com uma bacia de água morna e panos macios, ele começou a limpá-la. A sujeira, a lama e o sangue seco saíam em camadas, revelando a extensão de seus ferimentos. Havia cortes profundos em seu focinho e ombros, resultado dos seus ataques de fúria contra as barras de aço. Sua pele estava coberta de feridas e assaduras pelo contato constante com o chão úmido e sujo da jaula. Sob o pelo emaranhado, cada costela e cada vértebra eram terrivelmente visíveis. Elias trabalhava em silêncio. Sua respiração era o único som além do crepitar do fogo. Cada toque era uma pergunta, e a imobilidade de Kala era sua resposta hesitante. Ela estava fraca demais para lutar, mas também havia uma nova quietude nela, uma aceitação exausta de seu destino nas mãos daquela criatura estranha e gentil. Depois de a limpá-la, ele abriu um pequeno pote de metal que continha uma pomada de cheiro forte, uma mistura de gordura animal e ervas que ele mesmo fazia. Com a ponta dos dedos, ele aplicou o bálsamo em cada ferida, seu toque tão leve quanto o pouso de uma mariposa. A pomada ardeu por um instante, e um gemido baixo vibrou no peito de Kala, mas ela não se moveu. Ela sentiu a picada, mas também sentiu o alívio que se seguiu, um frescor calmante que começou a anular a dor constante que se tornara sua única companhia. A cura física havia começado, mas a fome ainda a corroía por dentro. Elias sabia que carne sólida seria demais para seu sistema digestivo devastado. Ele foi até seu pequeno fogão a lenha, onde uma panela já estava aquecendo. Ele havia preparado um caldo rico, fervendo ossos de um cervo que encontrara dias antes. O aroma encheu a pequena cabana, um cheiro primitivo de gordura e medula.
Ele despejou o líquido quente e nutritivo em uma tigela rasa e o colocou no chão, perto da cabeça dela. Kala sentiu o aroma. Era o cheiro da vida, da força. Ela olhou para a tigela, depois para Elias, que havia recuado para sua cadeira de balanço, observando-a à distância. Com um esforço que parecia monumental, ela ergueu a cabeça e esticou o pescoço. Sua língua emergiu, tocando hesitantemente o caldo quente. E então ela começou a lamber, lenta e ritmicamente, o som ecoando suavemente na sala silenciosa. Cada gole era uma promessa. Elias fechou os olhos, um sorriso cansado em seu rosto. O primeiro e mais difícil passo havia sido dado. Os dias que se seguiram se transformaram em uma rotina tranquila, uma dança silenciosa entre o homem e a pantera. As manhãs eram preenchidas com o cheiro de caldo e o som de Elias limpando e aplicando pomada nas feridas de Kala. As tardes eram silenciosas, com Elias sentado em sua cadeira, lendo em voz alta de seus livros. Ele lia poesia, passagens de velhos manuais de biologia, histórias de exploradores. Sua voz era uma presença constante, um zumbido calmante que se tornou parte da nova paisagem sonora segura de Kala. Ela não entendia as palavras, mas entendia a cadência, a ausência de ameaça e a companhia. Aos poucos, a vida retornou a seu corpo. Primeiro, ela conseguiu se levantar, suas pernas tremendo como varas finas, mas sustentando o seu peso por alguns segundos antes de desabar de volta nos cobertores. Depois, vieram os primeiros passos vacilantes, uma curta exploração de seu canto perto do fogo. Seu pelo negro emaranhado começou a ser substituído por um novo crescimento, lustroso e escuro como obsidiana líquida. O brilho da caçadora começou a retornar a seus olhos. A cura psicológica era um processo mais lento. À noite, ela às vezes acordava com um gemido, as pernas se contraindo, revivendo em seus sonhos o som do portão da jaula se fechando. Nessas horas, Elias, que dormia em sua cama do outro lado da sala, simplesmente falava com ela na escuridão. Shhh, majestade, está segura? A porta está aberta agora. Está segura? E lentamente os tremores dela diminuíam. Certa noite, semanas depois de sua chegada, uma tempestade particularmente violenta atingiu a cabana. Um raio caiu em algum lugar próximo e o trovão que se seguiu sacudiu a pequena estrutura até suas fundações. O som era terrivelmente semelhante ao do portão de metal da armadilha. O instinto tomou conta de Kala. Com um rugido de puro terror, ela se levantou de um salto, o corpo tenso, os dentes à mostra. Encurralada pelo pânico em sua própria mente, ela recuou contra a parede de pedra da lareira, os olhos selvagens e sem foco, vendo não a cabana aconchegante, mas as barras de sua prisão. Elias, que estava sentado à mesa, levantou-se lentamente. Qualquer outra pessoa teria visto uma pantera de 40 quilos, quase recuperada, em um estado de pânico agressivo, e teria fugido. Mas Elias não viu uma ameaça. Ele viu uma ferida sendo reaberta. Ele não se aproximou. Ele simplesmente ficou parado e começou a falar com ela, sua voz calma e firme por cima do barulho da tempestade. Eu vejo você, Kala. Eu sei onde você está. Mas a jaula não está aqui. Olhe para mim. Olhe para o fogo. Você está aqui, comigo. Segura! Ele continuou falando, um fluxo constante de palavras tranquilizadoras. Kala rugiu, o som rasgando sua garganta, mas seus olhos começaram a focar. Ela olhou do face do homem para o fogo dançante, da janela chuvosa para a cadeira vazia. A memória da jaula e a realidade da cabana lutavam por domínio em sua mente. E lentamente, a realidade venceu. A tensão nos seus ombros diminuiu, a respiração ofegante desacelerou, o rugido se transformou num gemido baixo. Ela ficou ali tremendo, olhando para ele, e então ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela deu um passo hesitante para longe da parede, depois outro. Ela cruzou o pequeno espaço entre eles e, com uma delicadeza que parecia impossível para uma criatura de seu poder, ela roçou o lado de seu corpo contra a perna de Elias
antes de se deitar novamente em seus cobertores. Não foi um pedido de carinho, foi um reconhecimento, uma declaração. Você é a minha segurança. Naquele momento, a ponte entre eles estava completa. O tempo passou. A estação chuvosa deu seguimento a dias solarados. Cala estava totalmente recuperada. Ela não era mais a sombra esquelética que Elias havia carregado para fora da floresta. Ela era a própria noite, um turbilhão de músculos e seda negra, o poder contido em cada movimento. A pequena cabana que antes era seu santuário, agora era pequena demais para sua magnificência. Quando ela se espreguiçava, suas garras arranhavam suavemente o assoalho de madeira. Seus olhos agora continham a inquietude da selva, o desejo por vastos espaços abertos. Elias sabia disso. Cada vez que olhava para ela, seu coração se enchia de um orgulho feroz e de uma tristeza profunda. Ele a salvara, e agora o ato final de seu amor por ela seria deixá-la ir. Mantê-la ali seria somente criar outra jaula. Uma jaula de afeto, mas ainda assim, uma jaula. Com as mãos trêmulas, ele usou seu velho rádio de ondas curtas para contatar a única organização que confiava, a Reserva Biológica Carajá, um vasto santuário a 500 quilômetros ao sul, conhecido por seu trabalho de reabilitação e seus imensos habitats semi-selvagens. Ele falou por muito tempo, sua voz embargada, explicando a situação. Eles entenderam. Eles viriam. O dia da partida chegou rápido demais. Um jipe diferente apareceu na clareira, mais novo e mais silencioso que o de Elias, com 2 tratadores de olhar calmo e profissional. Eles trouxeram uma grande caixa de transporte aberta. Cala ficou imediatamente agitada, o som do veículo estranho e os cheiros de novos humanos colocando-a em alerta máximo. Ela rugiu